Então a gente vai apresentar o trabalho final da disciplina de modelagem e simulação 2, e ele é um simulador de processos utilizando equações de diferenças. Bem, eu vou começar apresentando então o software que foi desenvolvido para se comunicar com a placa do simulador. Então a proposta para tornar o simulador mais dinâmico e de fácil manuseio foi construir um software que fizesse a amostragem do sinal de tempos em tempos. O software foi desenvolvido na linguagem Java, que é uma linguagem de programação de código aberto, e aí foi dado o nome de Compic Serial. Esse software envia informações da equação de recorrência pela porta serial do computador, no qual está instalado um adaptador USB serial. Então, como pode ser visto aqui, na parte inferior da placa, a gente tem o módulo Bluetooth, que recebe essas informações, e aqui no computador, como está configurado na COM4, a gente vai fazer a conexão via Bluetooth. Eu vou então demonstrar aqui como é que funciona, e em relatório tem mais detalhes. Aqui a gente tem então um local para selecionar a porta. Eu vou deixar na COM4 aqui, conforme eu tinha falado antes. E assim que eu clico, ele já começa a fazer a comunicação. Existe uma equação padrão de terceira ordem, que está configurado no PIC. E, como eu disse antes, vai ser explicado em relatório isso. E ele já começa a trazer aqui para o gráfico os valores da entrada, qual está o gerador de funções. Então, aqui no software eu posso mudar aqui então os valores de amostragem, a taxa de amostragem. Eu vou fazer uma demonstração aqui. Depois a gente vai fazer exemplos de aplicações reais. Então aqui eu vou colocar milissegundos. Vou jogar alguns valores aqui aleatórios, não representam uma equação definida. E a gente já vai ver a alteração. Esse gráfico vai parar de receber as informações e aí vai ser gerado um novo gráfico assim que eu enviar a tabela para o microcontrolador. Já começa a ter o sinal aqui e tem a implementação do filtro. Bem, falaremos agora do código-fonte do microcontrolador. Como visto no relatório, essa equação aqui é a que foi implementada para calcular a equação de recorrência, que no microcontrolador transformou-se nesses dois lados de repetição aqui. Tem no código-fonte do microcontrolador uma função chamada simula, que realiza a simulação da equação de recorrência. Ela começa capturando o valor da entrada D do microcontrolador e jogando para o endereço de memória. Ele zera esse endereço de memória, baseado, que é a saída do microcontrolador, e depois ele tem dois lados de repetição, um na sequência do outro. O primeiro calcula a parcela recorrente aos numeradores e o valor das entradas. Essa função fica presa durante esse n zeros aqui, que na verdade é o número de numeradores que tem a função. E depois essa função aqui, ela vai do n zeros mais 1, que ele desconsidera a primeira saída, até n coeficientes, que é o número de numeradores mais denominadores. Essa função aqui, esse n coeficientes aqui, tá os coeficientes do denominador e do numerador na sequência. Então todos eles ficam de forma vetorada e é alocado um após o outro.
Aqui há um tratamento para saturação, onde esse ponteiro aqui, que é o referente à saída, de uma variável old aux, que é um int 16 com sinal. Se for menor que 255, vai para 255, se for menor que 0, é 0. Então, esse sinal vai para a saída do porte B do microcontrolador, que está ligado ao conversor DA. É esperado um tempo para a taxa de amostragem, então ele envia para o computador os sinais referentes à entrada e à saída. Então, como eu tinha falado antes do filtro, ele tem um filtro passa-baixa por padrão de terceira ordem. E então, como entrada, a gente vai aplicar uma tensão senoidal de 1 volt pico a pico, período de 10 segundos, com offset de 4.5 volts. E a gente vai ver a curva o gráfico de resposta dele aqui, então. Eu vou conectar aqui. E agora, então, vai ser ativada a entrada do gerador de função. E aí ele já começa a girar o gráfico com a resposta. A linha vermelha é a entrada, a azul a saída. Esse teste também foi feito no MATLAB, no Simulink, e obteve a mesma... Foi bem parecida a resposta de saída. Sendo que a placa tem alguns ruídos, mas não está tanto, está bem... Foi bastante diminuído esses ruídos. Então é isso, esse exemplo que é a aplicação padrão dele. A gente também fez a simulação de um circuito RC. Então aqui a gente chegou nesses coeficientes ali, a gente resolveu a equação de diferença e obteve esses coeficientes ali. 0,04348 xdn mais 0,95652y Bem, os coeficientes vão ser inseridos agora, esses aqui que a gente obteve através do cálculo, vão ser inseridos no programa com PIC serial e com taxa de amostragem 0,1. Então vou fazer aqui a demonstração. A gente vai poder ver a saída no osciloscópio e depois a gente vai fazer o teste com o circuito real de RC, com aqueles mesmos valores de RC e vai obter as mesmas curvas de resposta, a mesma resposta no caso. Então, também através do Simulink, MATLAB, foi feito esse teste e deu a mesma resposta. Então eu vou no programa aqui, vou fazer a conexão. Aí conforme eu mostrei antes, não vai, por enquanto não está, a gente está com a entrada está desabilitada. Eu vou jogar os valores aqui. Vou jogar os valores aqui então com aqui então o tempo, a amostragem, né? Aqui é 0,04348 e aqui é 1. Eu adiciono a linha e aqui eu vou jogar 0. 652.
Adiciono a linha, aqui ficou os numeradores, os denominadores, e eu vou enviar a tabela e já vou começar a receber no gráfico o que vai gerar essa equação, essa simulação no caso. Pode habilitar. Então ali a gente está tendo o capacitor carregando, no caso. E aí a gente tem a simulação do circuito com essa onda senoidal. E com a taxa de amostragem de 0,1. Ela tem uma defasagem. Isso está descrito em relatório. Também todas as formas que a gente conseguiu fazer para simular esse circuito. Agora nós vamos fazer a parte real mesmo. A gente vai fazer na protoboard o circuito real. Vai obter provavelmente uma forma de onda bem parecida com aquela ali. A gente testou também um circuito real na protoboard. E a gente vai demonstrar ele aqui agora, e a saída a gente vai poder ver no osciloscópio para testar, então, com o nosso simulador. Aqui tem um RC, então, o resistor de 1K e um capacitor de 2200 micro. Ele está sendo alimentado pela mesma tensão que tinha antes, é uma onda senoidal, então. E então a gente vai começar aqui, vai fazer o teste para ver se a gente tem uma validação do nosso simulador, então. Aqui então o gerador de função e o osciloscópio, a gente vai fazer o teste agora desse RC. Então a linha roxa é a entrada e o capacitor carregou, então é a linha rosa, e ele segue com uma defasagem. Essa é a saída do circuito real. Ela ficou igual ao outro, então ficou igual ao do simulador, né? Então validando o sistema que foi projetado. Então, para concluir, esse sistema que foi projetado, ele se mostrou, para as aplicações que a gente fez, ele se mostrou válido, ele teve resultados bem condizentes com o que é na realidade. E é um equipamento com imenso potencial, né? Que ele pode ser, a gente vai tentar agora, para todos os testes que a gente fez, ele suportou velocidade e tudo mais, taxa de amostragem alta. Ele pôde suportar então essas aplicações. A gente vai tentar agora implementações futuras para colocar sistemas mais complexos. Então, como melhorias para esse projeto, a gente pensa em fazer um script no MATLAB, que o MATLAB tem uma função de conexão com a porta serial, e a gente poder passar, através desse script, passar os parâmetros diretamente para a placa, para o simulador, do Simulink. Uma opção para ligar e desligar serial, que aumentaria a taxa de amostragem, poderia trabalhar com taxas de amostragem maiores. Implementar também o software, melhorar ele para usar espaços estados, né? E também aplicativos para Android, dá para, como tem o Bluetooth, é fácil comunicação, o celular seria uma boa ferramenta para utilizar essa placa. Desenvolver alguma aplicação para Android, tem essa facilidade também. E eu acho que mais é isso.
A gente está postando o vídeo então no YouTube e o projeto, o relatório, está sendo postado no virtual.